Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos dar início às nossas aulas de geometria. Nosso primeiro capítulo, transformações num plano. Acompanhem comigo. Polígonos e sistemas de coordenadas. Como você já estudou, o polígono é a região de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmentos de reta, reunida com a região interna. Todo polígono tem vértices, lados e ângulos internos. O que o texto está querendo dizer, pessoal? Aqui nós temos um polígono, certo? Que a figura chama polígono A. E ele é constituído de retas que ligam um vértice ao outro, certo? Constituído de retas, e ele possui uma região interna. E vértices são o encontro das arestas, ou seja, das semirretas. Aqui nós temos um vértice, aqui nós temos outro, e aqui mais outro. Dizemos que esse polígono possui 4 vértices, tá certo? E ele possui 1, 2, 3, 4 semirretas. Além disso, vimos que podemos representar um polígono em um sistema de coordenadas, que é composto de 2 retas numéricas, ou seja, os eixos, que formam entre si 4 ângulos de 90 graus, os eixos perpendiculares, determinando um plano chamado de plano cartesiano. O que o texto está querendo dizer? Nós possuímos aqui 2 retas, uma reta que nós chamaremos de y, e outra reta que nós chamaremos de x. Todos os números da reta x nós chamamos de abscissa. Todos os números da reta y nós chamamos de ordenadas. E a ordem é o seguinte: primeiro os números de x e depois os números de y. Por exemplo, aqui nós temos um vértice 1, 2. Significa o quê? Que o 1 é o x, é onde está tocando o x, ó. O ponto, o vértice 1 está tocando o x e também está tocando o 2 no y. Sempre o primeiro será o x e o segundo será o y. Vejamos esse aqui, 5, 2. Nós temos aqui o vértice, está tocando o ponto 5 e no ponto 2, ou seja, 5 no x e 2 no y. Vejamos este outro vértice, está tocando no eixo do x, está tocando o número 4 e no eixo do y também o número 4. Vejamos este outro vértice, está tocando no eixo do x o ponto 2 e no eixo do y o ponto 4, por isso que é 2, 4. O par de números x e y representa as coordenadas de um plano do plano cartesiano. Veja a representação de um quadrilátero no plano cartesiano. Pronto, que nós acabamos de ver, né? Nosso polígono A. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essas transformações são imagens do original e podem ter suas medidas dos lados alterados, assim como sua posição no plano. Nós vamos ver mais para frente o que significa este texto. Ampliação e redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, obtemos um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. O que ele está querendo dizer? Nós vamos pegar todas essas coordenadas e vamos multiplicar por um número não nulo, ou seja, não podemos multiplicar por zero, porque se a gente multiplicar por zero, vai anular o polígono, certo? Então não podemos multiplicar por zero, vamos multiplicar por 1, por 2, por 3, ou por menos 1, ou por menos 2, ou por menos 3 e por aí em diante. De maneira prática, podemos efetuar essa multiplicação considerando as coordenadas dos vértices do polígono e traçar os respectivos lados. Por exemplo, multiplicando por 3 as coordenadas dos vértices do polígono A. Nós temos aqui, ó, o polígono A, vamos multiplicar por 3 as suas coordenadas. Nós obtemos os pontos 3, 6, 15, 6, 6, 12 e 12, 12. Vejamos, se a gente multiplicar esse primeiro par ordenado aqui, onde o x é 1 e o y é 2, multiplicamos por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Vai dar o resultado 3, 6. Se multiplicarmos esse par ordenado aqui por 3, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Vai dar o par ordenado 15, 6. Se multiplicarmos esse aqui, esse par ordenado, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Vai dar o par ordenado 12, 12. Se multiplicarmos esse, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai dar o par ordenado 6, 12. Podemos desenhar um novo quadrilátero, polígono B, cujos vértices têm essas coordenadas, como mostra a figura a seguir. Aqui nós tínhamos o polígono A.
com as coordenadas menores, certo? Que a gente viu na figura anterior. Quando multiplicamos as coordenadas, que são coordenadas? São os pontos x e y, ou seja, abscissa e ordenada. Então, par ordenado, quando nós multiplicamos o par ordenado por 3, este primeiro ponto está aqui, ó, 3, 6. Este segundo ponto está aqui, ó, 15, 6. Este terceiro ponto está aqui, ó, 12, 12. E este quarto ponto está aqui, ó, 6, 12, certo? Quando nós multiplicamos, nós ampliamos a figura. O polígono B é a figura obtida pela transformação efetuada no polígono A. Nós tínhamos aqui o polígono A, nós multiplicamos os pares ordenados e apareceu aqui o tamanho dele triplicado, que nós multiplicamos por 3. Observe que ele também é um trapézio, que tem o mesmo formato do trapézio original. Verdade, aqui nós temos um trapézio menor e aqui nós temos um trapézio maior. Alterou a posição e aumentou o tamanho, sem sofrer deformações. Nessa transformação foi feita uma ampliação de fator 3, porque nós multiplicamos por 3, então a ampliação é de fator 3. Se tivéssemos multiplicado por 2, seria uma ampliação de fator 2. Se tivéssemos multiplicado por 9, seria uma ampliação de fator 9. E por aí vai. O que significa que os lados do trapézio obtido medem 3 vezes a medida dos lados correspondentes do trapézio original. Note que, se o polígono original fosse o polígono B e o transformado fosse o polígono A, a transformação aplicada seria uma redução de fator 1/3, ou seja, os lados do trapézio original teriam sua medida reduzida à sua terça parte e os valores das coordenadas de seus pontos seriam divididos por 3. O que o texto está querendo dizer? Digamos que não existisse esse polígono A, que o polígono A fosse este maior. E nós iríamos dividir todos os pares ordenados por 3. Dividindo 6 por 3 dá 2. 12 por 3 dá 4. 12 por 3 dá 4. 12 por 3 dá 4. 15 por 3 dá 5. 6 por 3 dá 2. 3 por 3 dá 1. E 6 por 3 dá 2. Se nós reduzíssemos por 3, ou seja, dividir cada par ordenado por 3, ele reduziria de tamanho, certo? Como está mostrando aqui na figura. Reflexão. Vamos agora observar outra transformação aplicada ao polígono A, de tal forma que obteremos o polígono C. Antes disso, pessoal, nós temos que lembrar que a reta ela é infinita, certo? Tanto ela cresce para baixo, como para cima, como para a esquerda, tanto quanto para a direita. Então, o plano cartesiano possui 4 quadrantes. O primeiro quadrante dos lados positivos, x e y. O segundo quadrante, apenas y é positivo, o x é negativo. O terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E o quarto quadrante, apenas o x é positivo e o y é negativo. Aqui na reflexão ocorre o seguinte: a transformação mostrada é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical y de todos os pontos do polígono A por menos 1. Ou seja, nós pegamos cada par ordenado desse, multiplicamos apenas o y. Quem é o y? O y é a ordenada, ou seja, é o número, é sempre o segundo número. O primeiro número, que é a abscissa, é o x. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 2 e 4. Nós vamos multiplicar apenas o 4 por menos 1. Neste outro aqui, nós temos 4 e 4. Vamos multiplicar apenas o segundo 4 por menos 1. Aqui nós temos 1 e 2. Vamos multiplicar apenas o 2 por menos 1. Aqui nós temos 5 e 2. Vamos multiplicar apenas o 2 por menos 1. Ou seja, todos os y serão multiplicados por menos 1. Assim, os vértices do polígono C têm coordenadas 1 e menos 2, 5 e menos 2, 2 e menos 4 e 4 e menos 4. Notemos que todos os x permanecem o mesmo. Ó, 1 e 1, ó, 5 e 5, 2 e 2, 4 e 4. Eles não mudaram, porque nós multiplicamos o y por menos 1, apenas o y. E como todos os x são positivos e todos os y são negativos,
o polígono tem que ser formado no quarto quadrante. Mas por que, professor? Vamos lá. X é 1. Quem é 1? Está aqui. X. E y é menos 2. Quem é menos 2? Está aqui. Do y. Esta é a reta do y, certo? Menos 2. Está aqui o ponto de encontro. X é 5. Cadê o 5? Está aqui, no x. Y é menos 2. Cadê menos 2? Está aqui. Menos 2 no y. X é 2. Cadê 2? Está aqui, no x. E y é menos 4. Cadê o menos 4? Está aqui, na reta do y. X é 4. Cadê o 4? Está aqui no x, na reta do x. E y é menos 4. Cadê o menos 4? Está aqui no y. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta. No caso, o eixo horizontal x. Ó. Eixo horizontal x, que nós chamamos de todos os números de x de abscissa. E pode gerar uma figura idêntica à original. Mesma forma e tamanho, só que em posição invertida e em relação ao eixo x. Ou seja, nós chamamos de reflexão, né? Como se estivesse em frente ao espelho. Aquele tem um formato e aquele tem um formato refletido, do mesmo tamanho. Saiba que cada uma das 4 regiões em que o plano fica dividido é denominada quadrante. O polígono A está no primeiro quadrante e o polígono C no quarto quadrante, como eu acabei de dizer. Possui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos do polígono A por menos 1, obtemos o polígono D. O que ele está dizendo? Aqui nós vamos multiplicar todas as coordenadas, certo? Por menos 1. Ou seja, vai ser o par ordenado inteiro que nós vamos multiplicar por menos 1. Nós vamos multiplicar o menos 2, nós vamos multiplicar o 2 e o 4 e o 4, o 1 e o 2, o 5 e o 2. Todos vão ser multiplicados por menos 1. Abscissa e ordenada. Nós vamos obter esta figura aqui. Vejamos. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. 4 multiplicado por menos 1, menos 4. 4 multiplicado por menos 1, menos 4. 4 multiplicado por menos 1, menos 4. 1 multiplicado por menos 1, menos 1. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. 5 multiplicado por menos 1, menos 5. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Como o valor é negativo, ou seja, menos, vai formar uma figura reflexiva, certo? E como nós multiplicamos tanto a abscissa como a ordenada, a figura vai ser formada no terceiro quadrante. Ó. Nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Prove, professor, que a figura é formada no terceiro quadrante. Vamos lá. Nós vimos que 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. E 4 multiplicado por menos 1 é menos 4. Então, onde é que nós temos o menos 2? Na reta do x. Aqui, ó, menos 2, certo? Essa aqui é a reta do x, a reta das abscissas. O menos 2 está aqui. Então, vamos descer o menos 2 até o menos 4. Menos 2 até o menos 4. Está aqui, ó. O menos 4 é a reta do y. Então, aqui encontra-se o vértice. Menos 2 e menos 4. O vértice do trapézio. E o 4 e 4 multiplicado por menos 1 dá menos 4, menos 4. Onde é que está o x menos 4? Está aqui. Onde é que está o y menos 4? Está aqui. Aqui está o vértice, aqui está o ponto. E assim, ó, 1 e 2 multiplicado por menos 1. Onde é que está o menos 1? Está aqui no x. Onde é que está o menos 2? Está aqui no y. Está aqui o vértice. E 5 e 2 multiplicado por menos 1. Onde é que está o menos 5? Está aqui no x. E onde é que está o menos 2? Está aqui no y. Está aqui o outro vértice. Formou o polígono D refletido. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a um ponto, no caso, a origem 0, 0. Aqui nós temos, ó, o ponto de encontro das duas retas é a origem, certo? 0. Porque aqui, ó, é 0 para y, 0 para x. Por isso nós chamamos x vale 0 e y vale 0, exatamente neste ponto do sistema de coordenadas. E o polígono D tem a mesma forma e tamanho da figura original, ou seja, obteve-se um trapézio idêntico ao original, só que em outra posição. Saiba que o polígono D está no terceiro quadrante. Como eu falei, né, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. É no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do relógio.